Oi, gente querida. Quem vos fala é o professor Alípio e esta é a nossa primeira aula do curso Fundamentos de Contabilidade. Conforme eu já disse a você, numa outra oportunidade, é um curso 0800 que possui 12 fundamentos, indo desde o fundamento 1, que são os conceitos fundamentais, até o fundamento 12, em que a gente aborda a demonstração do resultado do exercício. Então, ao longo deste curso, a minha proposta é fazer com que você veja a contabilidade de forma diferente daquela que você sempre viu. Talvez uma contabilidade chata, maçante, impenetrável, ininteligível. Tudo isso eu espero que fique para o passado, faça parte do passado. E que a partir deste curso a tua forma de enxergar a contabilidade seja completamente diferente daquela que você possui até então, tá? Então, obrigado por estar comigo neste início de caminhada, na minha escola virtual, Escola Alípio Filho, e eu espero vê-lo ou vê-la sempre por aqui, a fim de que nós possamos desmistificar os conceitos da contabilidade, fazendo com que esses conceitos ganhem vida. Essa é a minha proposta. Tudo isso, 0800, você não vai pagar absolutamente nada por isso, tá? Se você gostar do curso, convide outras pessoas para fazê-lo aqui na plataforma. Alguma observação para melhora, por favor, não hesite em me contatar na minha plataforma. Nós temos um canal de comunicação por lá em que você pode deixar mensagens, sugestões e elogios, tá bom? Então, essa é a nossa aula 00 e através dela eu vou falar de uma forma bem simplificada sobre um tema que talvez não tenha muito a ver com a contabilidade, mas ao final você vai ver que ele vai te iluminar, começar a te iluminar e fazer com que você veja a contabilidade de forma diferente. Essa aula se chama A Ciência Cria Sua Própria Realidade. Então, eu não sei se você já percebeu, mas quando você se propõe a aprender qualquer coisa, um curso de graduação, um curso técnico, você acaba adquirindo um vocabulário próprio desse seu curso. É assim também quando você aprende uma nova língua, francês, inglês, espanhol, você sem perceber vai incorporando novas palavras. E essas palavras vão fazer com que você se expresse de forma diferente e expresse o mundo de forma diferente também, tá? Muitos desses termos, para quem é leigo no curso, se torna incompreensível, né? Por quê? Porque as pessoas não entendem o significado desses termos. Então, quando eu digo aqui que a ciência cria a sua própria realidade, significa que ela vai batizando, ela vai nominando todos os elementos que compõem a realidade de um curso, de uma ciência, de uma faculdade, com termos próprios que vão expressar aquela realidade. Então, com a contabilidade não é diferente. Deixa eu passar em revista aqui duas situações. Como é que é o nome desse inseto? Você vai dizer, isso é uma borboleta. Muito bem. Borboleta é o nome que todo mundo conhece. É um nome popular, mas a ciência a chama de Lepidoptera. É isso mesmo, Lepidoptera. A entomologia identificou um termo específico para nominar a borboleta. Então, para a ciência da entomologia, o nome é Lepidoptera. Vamos a mais um exemplo. Como é que é o nome disso? Normalmente as pessoas chamam de bala, né? Mas a balística chama de projétil. Isso é um projétil. Veja que é um termo completamente diferente daquele que todos nós conhecemos. Projétil. Então veja que são termos distintos. Então, por trás desse termo existe algo que você conhece. Isso é muito importante. Por trás desses termos existe algo que você conhece, só que com outro nome.
E às vezes a dificuldade em entender determinada disciplina, determinado conceito, é porque você esbarra na barreira do vocabulário. No caso aqui. Com a contabilidade não é diferente, pessoal. A contabilidade tem um jeito próprio de nominar os elementos patrimoniais. Então, ela tem um vocabulário específico dela que ela vai expressar esses elementos. E é por isso que ela utiliza alguns termos que muitas vezes você não conhece, tem dificuldade de entender. À primeira vista, nós temos aqui uma mesa e 4 cadeiras. Então, é um móvel para a gente. Esse é o nome popular da primeira figura que está aparecendo aqui no slide. No meio, nós temos aqui uma TV, um televisor. Né? Então, todo mundo sabe que isso é uma TV. E, por fim, nós temos um veículo. Só que a contabilidade não chama de TV, não chama de veículo, o carro ou automóvel, ou de móvel, ou de mesa ou cadeiras, ela chama disso aqui. Ó. Ela chama de obrigação, ela chama de bens e ela chama de direitos. E aí nasce aqueles 3 termos clássicos da contabilidade: bens, obrigações e direitos. Então, o que ela faz, pessoal? Todos os elementos patrimoniais de uma entidade, tenha ela fins lucrativos ou não, ela vai reunir todos eles e classificar em 3 grandes grupos. Alguns desses elementos ela vai chamar de obrigação. Outros elementos ela vai chamar de bens. E um terceiro grupo ela vai nominar de direitos. E aí nasce os bens, os direitos e as obrigações. Você deve estar se perguntando, mas qual é o critério que a contabilidade utiliza para separar, para classificar um elemento num grupo ao invés de outro? Por que que, por exemplo, essas mesas e essa mesa e essas cadeiras são chamadas de obrigações? Elas não poderiam ser chamadas de direitos? E por que que a TV recebe o nome de bem? Ela não poderia ser chamada de obrigação? É verdade. Então, para fazer essa classificação, a contabilidade dispõe de critérios. E é esses critérios que eu vou te mostrar na nossa próxima aula, que vai ser a aula 01, em que nós vamos identificar quais os critérios que a contabilidade utiliza para separar um elemento ou uma categoria de elemento patrimonial do outro ou da outra. Tá? Então, bens, obrigações e direitos são categorias de elementos patrimoniais. Já vai incorporando esses termos, essa forma de ver o mundo com os olhos da contabilidade. Tá? São categorias de elementos patrimoniais. Então, eu vou matar a tua curiosidade na próxima aula, tá bom? Em conclusão, a ciência cria a sua própria realidade. Em conclusão, a contabilidade cria a sua própria realidade. É o que eu tinha para você na aula de hoje. Muito obrigado pela atenção dispensada. Já te convido a participar comigo da próxima aula, em que nós vamos fazer mais descobertas na mecânica contábil. Forte abraço.